Dicas de construção. Oferecimento MPK Arquitetos e Associados. Olá, eu sou o arquiteto Lincoln. E eu sou o arquiteto Andrei. Estamos com o quadro Dicas de Construção e nessa edição estamos com um assunto muito impressionante e imperdível, amigo de casa. E antes, quero deixar um convite para você que quer construir, quer reformar, quer regularizar sua obra. Vem aqui na MPK, que está localizada aqui na Avenida Jamari, número 4075, setor 2. E Lincoln, quais são as dicas da semana? Isso, a dica de hoje ultimamente está aparecendo muitos clientes aqui atrás da gente perguntando sobre o container, para utilizar o container na construção. Nós aqui achamos um tema muito interessante e resolvemos aqui passar hoje para vocês. Então hoje nós vamos falar sobre o container para construção civil e vamos falar também um pouco sobre as vantagens de se utilizar o piso granilite na sua casa. Bom, o container ele é feito com estrutura metálica, ele é de aço cortem. Esse aço cortem ele é um aço especial, que ele tem uma grande resistência à corrosão. Ele é rígido e, como eu disse, ele é bem resistente. Ele pode suportar até 20 toneladas em cima dele. E o seu uso, normalmente o container ele vem do uso para transporte de carga marítima. Para ser utilizado nesse meio, ele tem uma data de validade e após que vence essa data, aí ele vai servir para construção civil. Na sua residência, você pode utilizar tanto um container quanto dois, você pode empilhar, você pode sobrepor, pode brincar com as formas aí, utilizar quantos containers vocês quiserem. Basicamente, nós temos aí 9 tipos de container, mas os mais usados para construção civil se resumem em 2. Nós temos o Dry Standard, que é o container convencional, que provavelmente você já deve ter visto, já deve ter conhecido. E temos o container refrigerado. Esse container ele já vem com uma proteção térmico e acústica de fábrica. E o único problema dele é que, no caso, para vocês utilizarem da fiação, das tubulações, ia ter que ficar um pouco à vista aí na sua casa. Então, seria ideal para você que quer utilizar aí de repente, de uma decoração industrial, uma coisa mais bacana, mais bem trabalhada, sairia melhor para vocês esse uso. Você pode encontrar ele em 2 tamanhos, de 6 a 12 metros de comprimento, com uma altura de 2,5 a 3 metros. Isso vai depender do seu container. Para os containers eles serem usados, na construção eles têm que passar por uma série de preparação que vai desde da limpeza do container até os revestimentos que vocês devem utilizar. É muito importante vocês saberem da procedência desse container, qual que era o uso dele antes de vocês comprarem, porque tem muitos containers que são utilizados para guardar ou transportar alguma coisa tóxica. Então, se for algum container proveniente desse tipo, tem que ser feito um trabalho todo diferente aí para não gerar nenhuma contaminação ou alguma coisa. E como é que de praxe no Dicas de Construção, para cada item que a gente fala aqui, temos as vantagens e desvantagens. Para começar, eu vou falar aqui sobre as vantagens de se utilizar o container para construção. O que seria? Ele tem uma obra mais limpa, ele tem uma rapidez na sua obra, ele é totalmente sustentável pelo fato dele ser um produto que ia ser descartado, ser reutilizado e também, junto com isso, ele traz uma economia dos recursos naturais, então você não vai utilizar aí de cimento, areia, brita, então não vai degradar. É uma saída ambiental ótima aí para sua construção. E ele tem um baixo custo, que se for bem administrado, se o seu arquiteto fizer um bom projeto do seu container, você vai conseguir economizar aí de cerca de 30% a menos do tipo de construção convencional que a gente tem hoje em dia. E ele traz também uma permeabilidade do solo, porque muitas vezes, dependendo do caso, você não vai utilizar a fundação, mas quando você utilizar, você pode fazer de pilotis aí, que o seu container vai ficar suspenso, não vai ter atrito aí com o solo, e nisso vai deixar toda a área do seu terreno aí permeável.
Como desvantagem, pelo fato dele ser um produto pré-moldado, modular e muito pesado, então o seu transporte ele tem toda uma logística ali. Então, como desvantagem teria o quê? Você tem que ter um terreno acessível, tem que ser um terreno que possa ter um manuseio de guindaste, fazer todo esse giro, toda essa questão da locação. Você vai ter que ter uma mão de obra especializada para instalar as esquadrias. Isso não é um problema. Já temos aqui na região de Rondônia empresas que são especializadas nesse tipo de construção e garantem aí um ótimo acabamento, um ótimo serviço no assentamento dessas esquadrias. Como eu disse aqui também, não seria bem uma desvantagem, porque isso tem um remédio, tem como a gente prevenir, que seria o quê? Cuidados com o isolamento térmico e acústico. Pelo fato dele ser de aço, então o aço é um material que ele puxa muito calor. Então o que vai acontecer? Se está calor, sua casa vai ficar muito quente, e se está frio, ela vai ficar muito fria. Então você requer aí um cuidado especial aí no isolamento térmico e acústico. Nada que um bom projeto do seu arquiteto não resolva, e você vai ter uma residência com conforto térmico aí sem igual. E você, pelo fato dele ser um tipo de construção nova, então você pode encontrar algumas dificuldades aí se você quiser financiar esse tipo de construção. Acredito que, como esse é um mercado que só vem crescendo, tanto para fora, agora está chegando aqui no Brasil, só está crescendo, acredito eu que daqui para frente as empresas vão acabar se adaptando a esse novo mercado, e já vamos ter várias linhas de crédito aí para você poder financiar esse tipo de construção. E Andrei, qual que seria a próxima dica? Lincoln, a próxima dica nós vamos falar sobre o piso granilite, que é o revestimento para piso. Mas antes, gostaria de deixar um agradecimento para o senhor Antônio do setor 4 e o senhor Carlos do setor 2, que deu essa dica aí para a gente poder abordar aqui no quadro Dica de Construção. Então, o que seria esse piso granilite? Nós aí temos no mercado, inclusive nas edições passadas, nós falamos sobre piso cerâmico, que é o convencional, e falamos também sobre o piso porcelanato. Então, nós temos hoje, amigo de casa, um intermediário na questão de qualidade e na questão de preço, e seria justamente o nosso granilite. Então, o que seria esse granilite? Ele é uma massa composta de vários minerais, né, que são misturados. Por exemplo, ele tem na mistura tem um quartzo, mármore, o granito, e tem outros minerais. Você pode ter um aditivo aí de cimento, areia e água, ou não. O cimento, você pode ter a mistura do cimento convencional ou a mistura com cimento branco, certo? Ele tem uma composição, amigo, parecida com o de cimento queimado, porém a resistência mecânica desse tipo de piso do granilite, ele é bem superior. Então, inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre as vantagens e orientações da utilização desse tipo de piso. Primeiro, a gente tem esse piso granilite, a vida útil dele é longa, mas para ele ter essa durabilidade toda, ele tem que ser respeitado alguns critérios no uso dele. E o principal seria o cuidado com produtos no qual a gente vai fazer a manutenção do granilite. Seria o quê? Assim como o cerâmico e o porcelanato, nós usaríamos produtos neutros. Nada de produto químico, amigo, nada de produtos ácidos, senão a gente vai danificar a peça e a gente vai perder a vida útil, né, a durabilidade que essa peça de granilite teria. O outro item seria o quê? Quais tipos de granilite temos no mercado hoje? Propriamente dito, a gente tem o tipo polido e o fugê. O que seria, primeiramente, o piso liso, esse polido? Ele seria um piso revestido com a resina poliuretânica ou também uma resina acrílica, né? Dependendo do que o amigo de casa vai querer fazer a utilização, como que ele vai querer esse acabamento polido. Depois disso, a gente vai ter uma impermeabilização, né, que seria uma outra resina que ele receberia na superfície superior. O outro item de casa, o polido, por se tratar de um piso liso, é interessante que, dependendo da utilização, o ambiente que for utilizado, a gente coloque faixas antiderrapantes, que nada mais é que aquelas faixas que parecem uma lixa, em formato de faixas mesmo,
para não ocorrer acidentes, para a gente evitar acidentes. O que seria, amigo de casa, o granilite do tipo Full G? Ele nada mais é do que um piso granilite no qual a gente vai ter os pedriscos, né, aparente na sua superfície. Ele, na verdade, ele já propriamente, esse tipo de piso, ele já é antiderrapante, né? É mais uma questão de estética, ele já tem um aspecto mais fosco, é mais uma questão de gosto. Geralmente a gente usa esse tipo Full G, esse granilite Full G, em áreas externas. O outro item, amigo de casa, é a aplicação. É interessante saber e se informar quando nós formos aplicar o granilite, que a superfície, por exemplo, se for direto no contrapiso, que esse contrapiso ele esteja bem nivelado, que não tenha sujeira e não tenha nenhum relevo, senão nós teremos problema, por exemplo, aí, até a questão de aderência na hora de fazer a aplicação do granilite. O outro item é a questão da junta de dilatação. Esse piso ele tem um aspecto monolítico, então ele dá a impressão que é um piso inteiro, mas na verdade tem que ser feita a cada 1 metro mais ou menos uma junta de dilatação para que tenha a dilatação térmica desse material. Então, para que esse material possa trabalhar. Então é interessante, na hora da execução, amigo de casa, o seu técnico, o seu arquiteto está acompanhando para que futuramente não ocorra fissuras nem trinca no seu piso granilite. O outro item, é importante respeitar o tempo de cura do piso granilite. Não adianta você ter uma legislação, tem uma ANBR que nós seguimos do tempo de cura. Não adianta vir querer ocupar o espaço 1 dia, 2 dias após a secagem do granilite, que nós teremos problemas, patologias futuras. Outro item, a dimensão, a espessura final do nosso granilite vai variar aí entre 8 mm a 15 mm do nosso granilite acabado. Em especial o piso granilite, o liso, né, o polido, ele após a primeira cura, ele passa por um processo de lixamento grosso, certo, amigo de casa? E ele passa por um processo também de estocagem. Esse processo de estocagem, nas edições passadas, nós mencionamos sobre esse processo, que seria o preenchimento dos vazios, dos poros, né? E é interessante que esse processo de estocagem seja realizado, seja executado pela mesma coloração do granilite que você estiver usando, porque senão vai ter diferença de tonalidade. E vou fazer um resumo agora, amigo de casa, sobre as vantagens da utilização do granilite. Ele tem uma variedade de cores, você vai poder trabalhar com vários tipos de cores, pelo fato dele ser proveniente aí desses minerais, do granito e do mármore, você vai encontrar uma infinidade de cores. Outro item, ele tem alta durabilidade, ele é resistente à água e ele é um piso monolítico. Ele dá a impressão que ele é um piso monolítico, que ele vai abranger uma grande área. E assim como todos os itens, tem as vantagens, porém tem algumas desvantagens. A primeira dele seria o seguinte: ele não é ideal, não é indicado aplicar sobre gesso ou sobre uma superfície de fibrocimento, pelo fato da questão de aderência. Nós não teremos aderência suficiente para ficar o nosso piso granilite. Outro item, caso esse item também, esse granilite pode também ser aplicado, amigo de casa, na parede, porém, quando for aplicado na alvenaria, na parede, é interessante verificar que a parede de fato esteja no prumo. O outro item seria o seguinte, principalmente no piso polido, ele a execução ela é muito suja, ela tem maquinários grandes, então assim, é interessante que o usuário, o proprietário da edificação, não fique na obra. Ele vá para outro lugar, espere o tempo de cura e inclusive tem um cheiro muito forte, o granilite, pelo fato da resina. E outro item seria, se você não tiver, amigo de casa, uma mão de obra qualificada, você terá problemas futuros. Então, é ideal contratar ali a questão do preço, você procurar o melhor custo-benefício para futuramente não ter patologias no seu granilite. E Lincoln, por fim... Esse foi mais um Dicas de Construção. Quero fazer um convite a vocês, visitar a nossa página no Facebook, MPK Arquitetos Associados. Visita também no Instagram, que vocês vão encontrar todas as edições do Dicas de Construção, tudo que vocês perderam. Cada uma das dicas vocês vão encontrar lá. E até a próxima, espero que essas dicas de hoje tenham ajudado vocês. E não se esqueçam, a sua obra, a sua construção é seu maior bem material, então valorize ele. Até a próxima.
Dicas de construção. Oferecimento MPK Arquitetos e Associados.